Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a você, que essa programação chegue a seu lar, a sua casa, a sua família e traga paz, saúde, vigor, fé, força, coragem para enfrentar esses dias maus e depois deles você ter o prazer de ter vencido essa batalha. Graças a Deus. Nós temos hoje testemunhos magníficos do poder de Deus. Esses testemunhos que nós mostramos não é para mostrar o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, simplesmente, mas é para levar às pessoas o conhecimento de que o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus que fez coisas grandiosas, magníficas no passado, faz nos dias de hoje, desde que haja uma invocação sincera para com ele. Olha só o que o Senhor fala através do profeta Isaías. Ele disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E essa coronavírus, esse pandemônio que tem acontecido no mundo inteiro, ele veio para provar as pessoas, provar a fé das pessoas. E é uma excelente oportunidade para que as pessoas venham buscar ao Senhor, porque Ele vai se deixar achar. Ele mesmo diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele está perto aí de você, minha amiga, meu amigo. Não importa quão pecador você é, ou pecadora você é, ou tem sido. Não importa. Desde que você deixe o seu mau caminho, ele diz aí, ele dá o conselho, dá a receita: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Quer dizer, converter ao Senhor é abandonar o caminho errado, o pecado, e começar a viver uma vida justa, correta, íntegra, de acordo com a palavra de Deus. Quando a pessoa deixa o caminho do pecado e começa a viver uma vida limpa diante de Deus, justa, então o Senhor vem ao encontro dele e o enche do seu Santo Espírito. É muito maravilhoso isso. Então, ele diz lá: e se converta ao Senhor. Converter é justamente assim: você está indo no caminho, na direção norte, você se converte para a direção sul, quer dizer, você dá uma meia guinada, 180 graus, e vai para a direção sul. Essa é
uma conversão, um tipo de conversão. Você deixa os seus caminhos, você deixa de fazer aquilo que é errado para fazer o que é certo. Isso agrada a Deus. E ele diz, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, quer dizer, vai perdoar os seus pecados. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Ele é grandioso em perdoar. Então, minha amiga, não existe pecado imperdoável, a não ser o único pecado quando a pessoa comete contra o Espírito Santo. Fora disso, a pessoa pode ser o maior pecador da face da terra. Mas, se ele se arrepender, Deus é misericordioso o suficiente para estender a mão e perdoá-lo e aceitá-lo. E fazer mudar a sua vida. Fazer dele de um pecador inveterado para uma pessoa santa, uma pessoa pura, uma pessoa correta. Deus quer fazer isso na sua vida. Ele quer perdoar você, mas você tem que deixar, abandonar a vida velha, a vida de pecado que você vinha vivendo até aqui. Então, muitas pessoas perguntam assim, bispo, qual é o segredo para receber o Espírito Santo? O segredo para receber o Espírito Santo é você deixar o seu pecado, abandonar o seu pecado. Isso, em termos práticos, é se entregar para Deus de corpo, alma e espírito. Isso significa se entregar no altar de Deus, se oferecer a Deus. Aqui está a minha vida em sacrifício vivo para o Senhor. Quer dizer, quando a pessoa abandona os seus pecados, mesmo ela estando na prisão, por exemplo, ela está na prisão porque matou, roubou, estuprou, fez tudo que era errado. Mas naquele momento lá, ela ouvindo, por exemplo, essa mensagem, ela fala, então Deus quer me perdoar? Então, eis que neste momento eu decido abandonar os meus pecados. Eu nunca mais vou ser bandido, nunca mais vou ser um assaltante, um assassino, nunca mais eu vou fazer aquilo que eu fazia até aqui. Então, quando a pessoa faz esse voto a Deus, essa entrega a Deus, esse sacrifício de uma vida errada, aí o Espírito Santo vem sobre ela. Porque o Senhor Jesus é misericordioso para perdoar, lavar os nossos pecados. Então é prático, é simples. O difícil é a pessoa aceitar essa situação, é obedecer, submeter-se à palavra de Deus. Mas quando ela se submete, então Deus vem ao seu encontro e faz a obra total na vida dela, como aconteceu na vida dessa criatura, que durante muitos anos sofreu horrivelmente de preconceito. Eu sei o que é isso, hein? Eu sei o que é ser vítima do preconceito. Ela sofreu e, por causa do preconceito, ela teve uma tremenda depressão, uma depressão infernal. Mas, olha só o que Deus fez na vida dela. Vamos ver a história dela e você vai ver que é uma história linda, magnífica, boa, como exemplo para todos os que estão vivendo nessa situação. Meu nome é Beatriz, eu nasci no interior da Bahia e nesse lugar onde eu nasci era um lugar de muita miséria, muita pobreza. E eu fui criada pela minha avó materna e cresci num lar de brigas, discussões. Eu me sentia abandonada porque não tinha pai, não tinha mãe. A minha cabeça ela não conseguia entender o porquê que os meus pais tinham se separado. Eu me comparava com as outras pessoas e via que eu era inferior. E sofria também com o preconceito por cor, né, por ser pobre. Então aquilo vai colocando coisas na sua cabeça. E primeiro o preconceito foi pela minha cor. E o segundo foi por a gente ser muito pobre. A gente era a família mais pobre da rua. Eu não olhava no espelho, eu não tirava fotos. Se fosse tirar foto, eu saía. Eu me sentia um lixo por causa do que as pessoas falavam e eu acreditava no que elas falavam.
essas coisas, você é negra e tal. Então aquilo me prejudicava emocionalmente, mas eu não falava, estava tudo dentro de mim. Então aquilo ia entrando no meu coração como se eu fosse um ser desprezado. Então esse complexo gerou em mim uma depressão. Eu gostava de ficar só, não queria que ninguém me cumprimentasse, que ninguém falasse comigo. Me trancava no meu quarto e queria chorar. Porque doía. A dor na alma, ela é uma dor como se fosse física. É como se doesse o coração, digamos assim. Ela é como se você tomasse uma pontada, uma dor física, e você se agacha para ver se aquela dor diminui. Então, esse meu agachar para ver se a dor diminuía era dentro do quarto, eu apagava a luz, eu ficava lá chorando. Tudo que eu tentava para aliviar, não resolvia. Primeiro eu comecei a beber. No pico da dor da alma, eu tentava me matar. Era uma voz. Se você morrer, o seu problema se resolve. Então eu fui na cozinha, peguei uma faca e quis enfiar ela na barriga. Depois eu pensei, não, acho que é melhor eu cortar o pulso, porque daí se eu cortar o pulso, eu acho que eu vou morrer, porque vai ficar sangrando, não tem ninguém em casa, então... Só que aí, como chegou gente, aí eu parei, né, e falei, eu vou esperar uma outra oportunidade e vou tentar novamente. E aí eu fui, peguei os remédios que a minha avó tomava, vários remédios que tinha em casa, comprimidos, e tomei. Deitei para aguardar a morte. Falei, vou morrer e vai acabar o meu problema. Aí acordei, né, e fiquei chateada, porque para mim era um absurdo que nem a morte funcionava para mim, né. Falava, também eu sou burra, não sei tentar a morte. Eu queria que a dor passasse. Quando a dor apertava, eu só queria que ela passasse. E a única coisa que me vinha à cabeça para que ela passasse era a morte. Porque eu nunca tinha ouvido falar que Deus podia resolver meu problema. Deus, as pessoas diziam para mim que Deus estava me punindo. Aquilo era um karma que eu tinha que passar. Eu nasci e cresci nesse meio, falando, você não foi boa na outra vida, então agora você tem que pagar. Aí quando você morrer e nascer de novo, então... aí sim você vai ter uma vida melhor, você está pagando o que você fez em outra vida. Minha mãe frequentava a Igreja Universal e me fez o convite. Daí eu vim, meio sem querer, mas vim. Quando eu cheguei na reunião, o pastor falou sobre um Deus que se importava comigo. E aquilo me chamou a atenção e eu esqueci as outras coisas e passei a prestar atenção no que ele estava falando. Falei, olha, você não gosta da sua vida, você quer dar um fim nela. Então por que você não pega essa vida que você não gosta e você coloca na mão de Deus? Porque Deus pode te ajudar a resolver esses problemas que você enfrenta. É só você vir aqui no altar e entregar sua vida. Aquilo trouxe esperança. Até então eu nem sabia o que era esperança, era só uma palavra para mim, mas trouxe uma esperança de alívio. Então eu falei, eu vou lá agora. E fui. Quando eu cheguei lá na frente, o pastor falou, fala com Deus o que você está sentindo, o que está aí dentro de você. Que Deus vai vir e vai te ajudar. Me pareceu um pouco loucura, mas eu falei, não, eu vou fazer o que ele falou. Então eu falei com Deus, eu falei, olha, se você existe, Deus, você até agora não se importou comigo. É o que eu acho de você. Eu acho que você privilegiou alguns que nasceram brancos, que nasceram em famílias ricas, que tem pai e tem mãe, e pegou e me jogou ali como se eu fosse lixo. Por isso eu sou tratada como lixo. Fui sincera e imediatamente ele falou comigo. Ele falou, eu te amo. Foi só isso que eu ouvi dele. Esse amor de Deus, ele supriu aquela falta que eu tinha dos meus pais imediatamente. Não, tudo bem, meus pais não estão comigo hoje, mas Deus me ama, então eu posso contar com Ele para resolver esses problemas que eu estou enfrentando e Ele vai me ajudar, Ele está comigo. Imediatamente, quando eu ouvi de Deus que Ele se importava comigo, aquela dor saiu. Eu só queria alguém que se importasse comigo e eu entendi que Deus se importava comigo. Então, Ele falou para mim, só obedeça. Era como se eu estivesse carregando um saco de cimento nas costas e alguém tirou. Eu fiquei leve. Quando eu fui para casa, os problemas ainda estavam lá. As brigas, as confusões, mas eu já não era a mesma. Eu não me importei mais com aquela situação porque eu olhei para ela e falei, essa situação eu vou vencer, Deus vai me ajudar. Aqui agora eu vou fazer minha oração e eu vou dormir com meu Deus. Então eu orei
e fui dormir. E dormi a noite inteira, que antes eu não dormia. E acordei no dia seguinte, ainda estava leve, e pensei, é evidente que Deus existe. Não tem mais por que eu questionar isso. A partir desse momento, eu vou me entregar 100% para Deus. Eu comecei a frequentar as reuniões todos os dias. Eu não podia ir só uma vez, tinha que ir em todos. E às vezes eu queria ir em várias reuniões. E quanto mais o pastor falava, mais eu queria fazer o que ele estava falando. Então o pastor falou, olha, você entregou sua vida para Jesus, ótimo, agora você precisa se batizar nas águas, porque quem crê e for batizado será salvo. Aí eu pensei, mas salvo do quê? Aí ele explicou que era salvo da condenação, do inferno, né? E aí eu falei, eita, eu não quero ir para o inferno, então eu vou me batizar. Então eu fui, me batizei nas águas, e aí quando passou aquele dia, o pastor falou assim, olha, tudo bem, quem crê e foi batizado será salvo, mas você precisa receber o Espírito Santo, porque senão você não vai aguentar as pressões do mundo. E aí eu refleti dentro de mim e vi que realmente eu ia para casa e eu não discutia mais, eu não brigava mais, mas era difícil. Então eu comecei a buscar, comecei a querer entender quem era Deus, comecei a ler a Bíblia em casa, o que o pastor lia lá na reunião, uma determinada passagem falava, leia quando chegar em casa. Eu chegava em casa, eu ia ler, não ia dormir sem orar, acordava de manhã, não saía de casa sem falar com Deus, sem ler um versículo para poder ir trabalhar. Eu vim para a reunião de quarta-feira na igreja e eu falei, vai ser hoje. Aí o pastor falou assim, você que deseja receber o Espírito Santo, vem aqui na frente. Aí eu não fui para buscar, eu não fui para orar, eu não fui para pedir. Eu fui para buscar, para pegar mesmo o Espírito Santo para mim. Aí eu fui lá na frente, quando eu cheguei lá, eu falei, olha Deus, eu sei que o Senhor está aqui, é uma promessa sua e eu quero cumprir na minha vida. Se o que esse homem está falando é verdade, então o Senhor tem que entrar dentro de mim, eu tenho que ter essa experiência particular com o Senhor, porque se eu não tiver, é certeza que mais cedo ou mais tarde eu vou te deixar. Não fui para um talvez, eu fui para um certamente eu vou receber o Espírito Santo. E eu recebi. Foi uma certeza muito maior do que a primeira. Foi uma certeza de que Ele estava comigo todos os dias a partir dali. Eu não precisava mais ter medo nem me preocupar com nada. E eu lembrei de tudo que eu passei. Todas as coisas que eu fiz de errado, mas também tudo que eu sofri para chegar até ali. E eu dei graças a Deus pelo meu sofrimento. Porque talvez se eu não tivesse sofrido assim tão jovem, eu não teria encontrado Jesus. Então, eu fiquei feliz, porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, mas eu tinha ali então o Espírito Santo. Perdoei, eu já tinha perdoado e nem tinha pensado muito nisso. Eu perdoei eles, passei a ter certeza que o Espírito Santo estava dentro de mim. Não foi choro, não foi a música, foi a certeza. Só isso. Ele falou, eu sou com você e eu permiti tudo isso para você chegar até aqui. Talvez se você não tivesse sofrido, você não ia ser salvo. Então eu falei, então tá bom, maravilha, não tem problema, o que passou, passou, eu vou em frente agora. Daí eu comecei a falar para todo mundo, eu comecei a falar do que Deus fez na minha vida, porque era impossível. E eu sei o que a pessoa que ela tem depressão, que a pessoa que tem um problema, ela tem de pior. Na minha opinião, que a pessoa que ela tem um problema, uma depressão, que ela tem de pior é a falta de esperança. Só que hoje eu viro para as pessoas e falo, tem um jeito para o teu problema, se você fizer o que eu fiz, se você entregar a sua vida para Deus de maneira sincera, então essa dor, ela acaba. Com todas as dificuldades que eu enfrento no dia a dia, eu sou feliz. Eu não me importo se acham que eu sou negra, isso não faz diferença na minha vida, eu tenho o Espírito Santo. Não tenho vergonha de falar com as pessoas mais. Amo tirar fotos, eu quero sair em todas. O Espírito Santo me mostrou o caminho que eu tinha que seguir para poder ter a minha vida realizada. Foi aí que eu conheci o meu marido, que graças a Deus é um homem de Deus, a gente construiu a nossa família, um lar de paz, de tranquilidade, sem confusões, sem brigas, a gente se dá bem, a gente se ama e fora a vida amorosa, a gente também conseguiu resolver a questão financeira, né, que às vezes eu não tinha nem o que comer. Graças a Deus, hoje a gente tem pra gente, se quiser ajudar outra pessoa, a gente ajuda. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é falar para Deus, meu Deus, me ajuda. O que eu faço hoje?
Se eu vou fazer alguma coisa na minha casa, ou no trabalho, ou aqui na igreja, meu Deus, como eu devo fazer? Porque às vezes a gente pensa que está fazendo certo, mas não está fazendo certo. Deus é que sabe o que é certo. Então eu aprendi a colocar o meu dia, a minha vida, na direção do Espírito Santo. Ele é tudo. Se eu acordo de manhã e penso, o Espírito Santo não está feliz comigo, se vem esse pensamento, mesmo que ele seja lá longe, então eu já sei que eu tenho que acordar de manhã, me trancar num lugar, buscar o Espírito Santo, porque sem ele não dá para fazer nada. O Espírito Santo é tudo na minha vida. Ele é o centro da minha vida, na verdade. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desencantos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste no meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura, limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser, no seu amor me surpreenda, quero sentir sua presença, nos seus abraços de poder. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste no meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura, limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser, o seu amor me surpreenda, quero sentir sua presença, nos seus abraços de poder. O jejum de Daniel é a oportunidade para aqueles que estão em busca do batismo com o Espírito Santo e que durante 21 dias se desligarão completamente dos assuntos desse mundo, entretenimentos, notícias, informações, para mergulhar 100% nas coisas de Deus,
e assim tomarem posse da maior riqueza dada por Ele. Jejum de Daniel, de 21 de março a 11 de abril. 21 dias, dedicados a ouvir exclusivamente a voz do Espírito Santo. Meu nome é Daiane Cabral de Abreu, eu tenho 22 anos, eu cresci ouvindo os ensinamentos, eu já conhecia a palavra de Deus, porém quando eu fiz 11 anos eu me afastei. Eu me afastei espiritualmente, porque fisicamente eu continuava frequentando a igreja. E assim, eu ia para a igreja, ouvia o pastor falar sobre um Deus, mas aquilo entrava por um ouvido e saía pelo outro. Na hora da palavra, a minha cabeça estava longe, eu estava ali como se eu estivesse cumprindo uma obrigação. Mas eu era uma pessoa que no mundo eu tinha um namoro que não era de Deus, eu tinha amigos que me levavam cada vez mais para o fundo do poço, eu era uma pessoa que eu precisava de coisas e pessoas para ser feliz. Eu me escondia atrás de um estilo, eu me escondia atrás de uma personalidade, porque eu queria que as pessoas achassem que eu era forte, que eu era empoderada, que eu era feliz. Eu tinha uma dor na alma, eu tinha uma vontade de morrer, eu cheguei a tentar suicídio. Eu era uma pessoa que era como se a minha alma gritasse e ninguém pudesse ouvir. Aquilo ia me sufocando, porque é uma coisa assim, vai aumentando, né? Você começa primeiro com um sentimento de tristeza, um vazio, e quando você menos vê, você já tá tentando suicídio. Eu virava o ano na igreja, nunca passei uma virada de ano fora da igreja, mas a minha vida não tava na presença de Deus. Eu só tava ali. Quando dava meia-noite, que o pastor falava, busca o Espírito Santo, a minha boca tava fechada, a minha mente tava longe. Era como se o meu corpo tivesse, mas a minha mente tava muito longe. Eu tava e não estava na igreja. Eu via as pessoas chegando e daí um tempo elas estavam contando testemunho de que tinham conhecido um Deus, e às vezes quando eu via já tava de obreiro, tava até orando na minha cabeça e eu ainda tava no mesmo lugar, da mesma forma. Então eu fiz uma oração, foi uma oração sincera. Eu falei, olha Deus, eu não sei se o Senhor pode me ouvir, eu não sei nem se eu mereço que o Senhor me ouça, mas se o Senhor pode me ouvir, me ajuda. Porque não é possível que isso só sirva para os pastores, que eles tenham essa felicidade e isso seja mentira, porque não é um pastor, são vários. Na minha vida eu vi vários pastores falando isso, obreiros, falando de uma alegria de um Deus. Se isso é verdade, muda a minha vida. Ou então eu vou acreditar que isso que eu tô ouvindo a minha vida toda é mentira, e de que as pessoas aí fora estavam certas, de que os pastores, eles realmente são dessa forma que é mostrado pro mundo. Então, se isso é verdade, me ajuda. E naquele momento, eu tive certeza de que Deus estava ali comigo. Porque, eu não sei explicar, mas foi uma certeza de que Ele estava ali. E de que eu tinha feito a oração certa. E de que eu precisava fazer mais, porque aquilo não era nada perto do que Ele ia me dar ainda, assim, né? Aí, a partir daquele momento, eu tomei a decisão de me batizar nas águas. Eu me batizei nas águas. E Deus, Ele começou a agir. Eu deixei Ele agir. Ele começou a agir. Eu parei na frente do espelho um dia, eu falei, não, por que eu tô com esse cabelo azul? Por que eu tô com essas roupas, esses piercings? Por quê? Não, eu vou tirar isso. E eu tirei. Pintei o cabelo de preto, comecei a me vestir de outro jeito, eu não sabia nem como me vestir. E eu fui obedecendo. E às vezes eu nem concordava com o que estava... A minha natureza, a minha carne não concordava. Eu nem concordava com o que estava sendo orientado, mas eu obedeci. E chegou uma fogueira santa. Ali eu tinha que dar o tudo, mas o dinheiro para mim era o de menos. Eu pus salário, eu pus 13º, meu contrato, eu trabalhava por contrato até terminar, saí vendendo doce, saí vendendo trufa, mas não era só isso que Deus queria. Eu fui e terminei meu namoro. Foi o sacrifício mais forte que eu fiz por Deus, porque era uma pessoa que eu amava, então eu terminei. E minha família olhava e falava, você é louca? E eu falei, não, é tudo ou tudo. E o meu pedido da Fogueira Santa era ter o Espírito Santo, porque eu levei aquilo de não ter o Espírito Santo como um problema. Eu podia estar cheia de problemas, mas eu sabia que nada ia ser resolvido se eu não tivesse o Espírito Santo. Então eu passei no altar, coloquei o meu tudo, e quando eu desci dali também eu
eu pensei, poxa, eu pus o meu tudo, então agora eu vou poder pedir para Deus isso. Que, né, agora eu posso. Então eu lembro que eu desci e eu já tinha certeza de que eu ia ser atendida. Eu tinha certeza absoluta. E isso foi em dezembro. Quando foi na metade de janeiro, veio um jejum de Daniel. E eu não tinha mais o que perder. Já tinha ido tudo. Então eu falei, agora é a oportunidade. Em uma vigília, no dia 9 de fevereiro de 2018, naquela madrugada, era a vigília do Espírito Santo. O bispo, ele falou assim, vem aqui na frente você que não tem o Espírito Santo. Ele falou isso várias vezes na reunião, não sei porquê. Mas a gente ia e ele falava, você que não recebeu, vem aqui na frente. Eu fui. Em todas as vezes, eu fui. E quando eu tava ali na frente, ele falou, receba o Espírito Santo. E veio. Veio uma certeza. Uma paz. Eu que odiava tudo. Eu tinha ódio dentro de mim. Sumiu aquilo. Eu passei a ter uma paz. Era uma paz assim, eu que nunca tive paz na minha vida, naquele momento eu tive. E não era uma paz assim de você descansar, sei lá, uma paz assim momentânea. É uma paz que tá até hoje. E uma alegria que tá até hoje também. E naquele momento eu tive, Deus, era como se Deus falasse, filha, eu tô aqui. Na verdade eu sempre tive, mas agora você me aceitou. Eu tô aqui. E eu voltei pro meu lugar, minha vontade era gritar ali, falar para as pessoas abrirem o olho, falar, gente, Deus existe, Ele tá aqui comigo. Eu voltei pro meu lugar, das ovelhas que estavam do meu lado, eu queria realmente cutucar todo mundo e falar, olha, eu recebi, eu conheci, é verdade. E eu saí da vigília assim, eu tava com muita vontade de contar. A obreira olhou pra mim e ela falou, você recebeu o Espírito Santo? Eu falei, eu recebi, porque meu rosto já tava diferente. E depois daquele dia as pessoas passaram a olhar pra mim e falaram, Daiane, o que aconteceu com você? A gente via você brigando com a sua mãe, a gente via você de uma forma e em questão assim de tempo, do nada você mudou muito. O que aconteceu com você? E eu posso falar, porque eu posso falar de um Deus que eu conheço, um Deus que mora comigo, não é mais falar de uma história, não tô mais encenando uma alegria, agora eu sou feliz. E depois daquilo eu passei a ter o desejo de ganhar almas. Então eu passei a cada vez me entregar mais. Eu passei a cada vez... eu fico na igreja por mim, eu ficaria ali o dia todo. Eu não tenho vontade de voltar pra casa. Eu que odiava minha mãe, que falava eu te odeio, eu não consigo imaginar como eu tinha isso por ela. Hoje eu falo eu te amo pra ela. Eu não tenho vontade de me desgrudar dela. Esse tempo todo que eu perdi sendo dessa forma, hoje eu tento ao máximo recompensar ela. E a gente é feliz. Meus pedidos sempre são esses. Meu Deus, faz o que o Senhor quiser. Porque o mais difícil de conquistar eu já tinha. O resto é detalhe. O mais importante eu já tenho. E eu tô aqui, eu continuo fazendo porque eu quero manter. Porque eu quero cada vez ter mais uma comunhão com Deus. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Quando eu estava ali para tentar o suicídio, aí eu liguei a televisão. Era o programa da igreja. E aí o pastor do lado de lá, ele falou assim, ei, você está tentando se matar. Não faz isso não. Ele falou assim, eu vou mostrar para você que teu caminho tem jeito. E naquela manhã, aquela madrugada, que era de madrugada, eu orei junto com o pastor. Depois da oração, eu senti que saiu um peso. Eu falei,
aconteceu alguma coisa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Vamos assistir mais um testemunho do que Deus, na pessoa do Espírito Santo, está fazendo na vida das pessoas que estão desesperadas, querendo sair da sua depressão. Por favor, pode colocar. Meu nome é Ciliandra Gavasso, tenho 41 anos e a minha história começou há muitos anos atrás, na qual com uma vida de sofrimento. Tive uma infância muito conturbada, né? Vi o sofrimento nos meus pais. Meu pai bebia muito, gastava todo o dinheiro nas festas. Então eu presenciei muita coisa triste dentro da minha casa, né? Com meu pai vivendo nas baladas, nas orgias, né? Gastava todo o dinheiro que recebia, com mulheres, com bebidas. Então eu presenciei muita coisa triste e aquilo foi ficando guardado dentro de mim. Então eu cresci, eu passei uma infância na qual sempre fui uma pessoa triste, uma criança triste. Não tive atenção de pai, de mãe, atenção que eu acho que toda criança merece ter. Então, quando chegou a minha adolescência, eu entrei no mundo das drogas. Eu conheci o meu primeiro cigarro de maconha. Eu fumei o meu primeiro baseado, né? Oferecido por uma pessoa bem próxima da minha casa, né, da minha família, uma tia, na qual ali eu, com aquele primeiro cigarro de maconha, eu me viciei. Então eu já não conseguia dormir sem usar a maconha. Só que para quem é viciado, para quem usa drogas, sabe que de uma droga mais fraca ela quer algo mais forte. Então eu passei a usar cocaína. Então a depressão era muito grande. Eu lembro que eu me trancava no quarto e eu ficava pensando, meu Deus, o que eu posso fazer para morrer, né? O que eu posso fazer para tirar a minha vida? Porque, nossa, a vida é assim mesmo, é triste assim. Né? Eu vejo meu pai e minha mãe sempre brigando, o pai sai de casa, volta e sempre a mesma vida, né? Desculpa a palavra, mas desgraçada. Será que eu vou ter essa vida no meu futuro também? Então aquilo dói, né? Doía. Então eu me aprofundei nas drogas. Então eu ia para as baladas, eu já não tinha, não conseguia dormir sem usar droga. O final de semana era sexta, sábado, domingo usando cocaína. E os dias que não tinha cocaína, para quem é viciado sabe que você procura algo o que vá suprir aquilo, a necessidade, a abstinência da droga.
Então eu usei éter, cloroforme, cola, tudo aquilo para suprir a minha vontade de usar droga. E aí as baladas, né? Ficava a noite toda na balada, me envolvia com várias pessoas tentando preencher o vazio que estava dentro, né? Com namorados, gostava muito de carnaval, porque o carnaval, né, eu fui rainha de escola de samba, fui madrinha de bateria de escola de samba, porque aquilo preenchia um vazio que existia dentro de mim. Porque as pessoas, elas admiravam, elas gostavam daquilo. E aquilo me satisfazia por um breve momento. Eu lembro um episódio que uma mulher passou na frente da nossa casa na época e ela falou, eu fiquei com seu pai, fiquei com seu pai. Então aquilo me marcou, porque eu vi o sofrimento da minha mãe e eu vi o nosso sofrimento de filhos, né? Porque era eu e mais 4, são mais 4 irmãos. Então a gente vê aquele sofrimento. E não é fácil, né? São cenas que ficam realmente marcadas na nossa vida. Então, por isso que eu achei que o mundo das drogas, as baladas, os namoros, tudo isso iria suprir esse vazio. Eu lembro que minha mãe, ela começou a frequentar um núcleo na minha cidade, lá em Joaçaba, Santa Catarina. Então ela começou a frequentar um núcleo que fazia assim uma vez na semana. E a minha mãe chegava em casa diferente. E eu comecei a perceber aquela tristeza, aquele semblante que ela tinha de sofrimento, foi amenizando, foi algo assim diferente. E ela chamou, vamos na igreja, vem um dia comigo, venha conhecer a igreja. E eu lembro que um dia eu aceitei o convite. Eu fui na igreja, eu sentei lá atrás, no último banco, e o pastor falava, e eu ria, né, do que o pastor falava, porque para mim era cômico, não entendia, né, então para mim era cômico, eu ria dele. Num sábado, eu ia para uma festa, aí eu pensei assim, eu vou passar na igreja, vou participar da reunião e depois eu vou para essa festa. E foi isso que eu fiz, eu fui para a reunião e eu lembro que o pastor falou assim, você que está aí, você jovem que está aí, e você está pensando assim, você está aqui, né? Você está aqui na igreja e você vai sair daqui e você vai para uma festa, você não vai se sentir bem lá. Não pense que você vai se sentir bem, porque você não vai. Aí eu olhei assim e falei assim, como que o pastor sabe que eu vou sair daqui e vou para a festa? Que o meu pensamento era esse, de vir aqui só receber uma oração e daqui ir para a festa. Me chamou atenção aquilo. Mas mesmo assim eu saí, fui para casa, me arrumei e fui para a festa, fui para a balada. Só que lá, algo tão forte que me tocou que o pensamento veio, o que você está fazendo aqui, Ciliandra? Não é para você estar aqui. O que você veio fazer aqui? Mas eu não sabia que voz era essa, né? Eu ainda não tinha esse discernimento. Qual era essa voz? Então eu voltei para casa, né? E fiquei com aquele pensamento. E eu voltei na igreja. Aí, ouvindo as pregações, né? Falei, poxa, foi Deus que falou comigo. E realmente, depois daquele dia, foi mudando meus pensamentos. Eu não tive mais vontade de usar droga. Eu já percebi que os pensamentos de morte já não existiam mais. Foi algo assim, sobrenatural mesmo. Então ali eu já vi uma mudança. E logo mais eu pensei, né, ouvindo as pregações, eu preciso de algo mais forte. Assim como nas drogas era algo fraco e eu precisava de uma droga mais forte, eu entendi que eu estando na igreja, que eu tendo, né, esse encontro com Deus, eu precisava de algo mais forte, que era o Espírito Santo dentro de mim. Que era ter esse verdadeiro Deus no qual eu estava ouvindo falar, eu vi aquela voz nítida de Deus falando comigo. E aí eu falei para ele, meu Deus, se eu não sirvo para te servir, se eu não tenho o teu Espírito, é hoje que o Senhor tem que me dar ele. E eu lembro que ele desceu e confirmou, falou, não, minha filha, eu mudei tua vida e eu vou te usar e eu tô dentro de você sim. Nós somos um.
Então, quando eu vi aquela voz, eu fiquei assim, maravilhada. Falei assim, pronto, agora já era para você, diabo. Você nunca mais vai colocar dúvida na minha cabeça, você nunca vai colocar mais medo em mim, porque o próprio Deus está dentro de mim. Então, ali foi meu batismo com o Espírito Santo, ali foi meu batismo de fogo, de Espírito, que está até hoje. Então, hoje eu tenho a minha vida transformada, porque realmente eu entreguei minha vida a Ele. Eu poderia nem estar viva, mas pela misericórdia de Deus e pela minha sinceridade diante dEle, de querer ser usada por Ele, de realmente ver as pessoas como almas, que hoje estou aqui para agradecer primeiramente a Deus pela vida que Ele tem me dado e pela Igreja Universal. Porque se não fosse ela, hoje eu não estaria aqui. Eu que era uma pessoa depressiva, usuária de drogas, com a vida totalmente destruída, pensamento de suicídio, hoje eu sou uma pessoa feliz, tenho prazer de falar do Senhor Jesus, tenho prazer de viver, que eu consegui ganhar a alma do meu pai para Jesus. Ele falou que foi através do meu testemunho, da minha vida, que hoje ele conhece a Deus, que hoje ele é um homem de Deus, uma vida transformada. É uma alegria muito grande em poder dizer, meu pai hoje é um homem de Deus. Outrora, ele era uma pessoa que nos deixava triste, que me deixava angustiada, que não era um bom exemplo, mas hoje ele é um homem de Deus. Maravilha, né? Aí você fala assim, poxa, mas ela ouviu a voz de Deus? Mas como é que Deus fala? Você fica assim meio assim desconfiada, assim, sabe? Porque, poxa, Deus falou com ela, por que não falou comigo também? Ah, será que falou mesmo? Será que Deus falou com ela? O testemunho anterior, a mesma coisa. Será que Deus fala? Minha amiga, você já ouviu a voz do diabo. Você que tem depressão, ouve a voz do diabo seguidamente, diariamente. É ou não é? A voz do diabo é aquela voz que diz assim, se mata, acaba com isso logo de uma vez, morre de uma vez, porque você vai entrar no sossego. É mentira. Ele sabe que se você se matar, então a sua vida vai pertencer para ele por toda a eternidade. Então, minha amiga, assim como o diabo fala, se mata, se mata, Deus também fala, eis-me aqui, eu sou contigo, eu quero ser contigo. Então, minha amiga e meu caro amigo, nós vamos entrar em oração agora. Vamos falar com Deus em seu favor. E quem sabe, nessa oração, o Espírito Santo venha tocar em você, falar com você. Nós estaremos unidos nessa fé. Você aí onde está e nós aqui. Vamos unir a nossa fé. Vamos clamar ao Altíssimo. Ele disse, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Quer dizer, nós só podemos glorificar a Deus depois dele ter nos livrado das nossas aflições e angústias, não é verdade? Então, vamos invocá-lo primeiro. Primeiro nós o invocamos, depois ele nos livra, depois nós o glorificamos. São 3 passos. Primeiro nós fazemos a nossa parte, depois Deus faz a parte dele, e depois então nós agradecemos, louvamos e bendizemos o seu nome. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.